O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. E agora há uma preocupação com relação à correta utilização dos créditos tributários, e é sobre isso que nós vamos conversar com o Pedro Chu. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo bem, e aí vamos falar então dessa exclusão da base de cálculo, como é que as empresas podem lidar com isso. Crédito tributário sempre é uma dor de cabeça aqui no país, não é? Com certeza, com certeza. A gente tem uma discussão há muito tempo já perpetrada no Poder Judiciário, vem desde do meio dos anos 2000, que é sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Em 2017, nós tivemos um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que consagrou o entendimento de que efetivamente o ICMS não compõe a receita bruta da empresa e por isso também não comporia a base de cálculo do PIS e da COFINS, e agora estamos aí em sede de julgamento de embargos de declaração para determinar a modulação de efeitos, ou seja, a partir de quando essa decisão, esse entendimento vale para os contribuintes e o critério de cálculo, ou seja, como calcular o benefício econômico-financeiro dos contribuintes também. Então, estamos aí frente ao embate que vai acontecer agora em abril, né, a determinação desse julgamento, que pode aí dar um revés na política tributária brasileira. Agora, Pedro, qual a tua recomendação em relação à forma como as empresas podem lidar com isso agora? Né? Qual que seria a estratégia, evitar problemas futuros, ou então se garantir diante de uma possível mudança na decisão? Perfeito. Bom, hoje existem muitas empresas que já possuem uma ação judicial com o trânsito em julgado ainda, ou seja, sem qualquer tipo de possibilidade de recurso, que na própria decisão judicial já está claro qual é a forma de cálculo, né? A grande discussão é o ICMS destacado nas notas fiscais, ou seja, aquele que sai na nota fiscal de venda é o que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou o ICMS que a empresa paga ao final do mês, no final da sua apuração. Algumas decisões já têm esse critério específico na decisão e, portanto, essas empresas já estão um pouco mais tranquilas, inclusive com o trânsito em julgado. Agora, aquelas empresas que no passado não tiveram essa especificidade na decisão, ou seja, de determinar especificamente qual é o método de cálculo, o ideal hoje é que elas aguardem esse julgamento dos embargos de declaração para que se tenha uma definitividade da forma de tributação, né? Até lá, até abril, faltam poucos dias até lá, ainda haverá uma insegurança jurídica sobre a forma correta de se apropriar desse benefício e, bom, a depender do resultado, a empresa pode vir até mesmo a ser fiscalizada pela Receita Federal e a ser até mesmo glosado o crédito tributário apropriado. Há uma grande discussão também, porque se acaba tendo, de um lado, a perda de receita em termos de arrecadação, né? É uma coisa que sempre dificultou uma definição em relação a esses créditos. Agora, o fato é que você tem a tributação sobre a tributação quando se considera o ICMS, não é? Exato. Então, a grande discussão e o fundamento que se trouxe à época para considerar a não tributação do PIS e COFINS sobre o ICMS é porque o PIS e a COFINS, essas duas contribuições, elas têm como base de cálculo a receita bruta da empresa. E o ICMS, ele é um valor que a empresa ela fatura, ou seja, ela recebe, na realidade, do cliente no momento da venda na mercadoria, mas ele é imediatamente repassado ao Estado. Então, o Supremo entendeu que, apesar de ser um ingresso financeiro, não seria faturamento, não seria receita. E, portanto, pelo fato do ICMS ser apenas um repasse de valores ao Estado, ele não poderia compor a receita, e em não compondo a receita, não poderia ter a tributação de PIS e COFINS sobre o ICMS, não poderia ter tributo sobre tributo, né? Exatamente, agora há questionamento dessa questão de bitributação em várias outras cadeias, que além de PIS, COFINS e ICMS, e é sempre uma situação muito mal resolvida que se tem aqui no Brasil em relação a isso, e vai lembrar que na proposta de reforma tributária que o governo apresentou, que é bem modesta, bem mais modesta do que as outras que estão no Congresso, se fala da unificação de PIS, COFINS. Sim, e curiosamente a própria proposta do CBS, né, que é o novo tributo que unificaria o PIS e a COFINS, ela traz também expressamente um artigo dizendo que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, justamente para se encerrar, ou ao menos diminuir esse contencioso tributário tão volumoso hoje no país, quase metade das decisões de repercussão geral no Supremo são de matéria tributária. A própria reforma tributária já trouxe no seu bojo a determinação de que alguns valores não comporiam a receita
para cálculo do PIS e da COFINS para evitar essa bitributação, né? Então, se simplificou o sistema, unificaram-se as duas contribuições e, além disso, já se tentou deixar claro na própria proposta que tributos não são base de cálculo para outros tributos. É o que se fala aqui do custo tributário do Brasil, que além de você ter um sistema muito complexo, que para as empresas poderem entender, administrar, gerenciar e manter toda a situação juridicamente correta, tem um custo imenso, e nós temos o custo da discussão jurídica de toda essa tributação, que é um outro custo que é muito pesado e às vezes nem entra nesses cálculos aí do quanto que nós temos de carga tributária efetiva para as empresas, né? Com certeza, Denise. Na realidade, o que a gente tem hoje? Não só uma carga tributária muito elevada a nível Brasil, mas uma complexidade de sistema tributário muito grande, né? Então você vê que a reforma tributária da CBS, a proposta, ela não necessariamente diminuiu a carga tributária, pelo contrário. Se pegarmos um panorama geral, a proposta isolada da CBS, sem considerar propostas futuras prometidas pelo governo, mas que ainda não foram divulgadas, ela tem, na realidade, um aumento de tributação. O que ela vem a trazer é uma simplificação do sistema. Em relação à simplificação, sim, precisamos dela, é claro. Mas é lógico que ela tem que vir também com a diminuição do impacto tributário para que a economia possa girar com mais tranquilidade, né? Então, mas dessa questão específica do ICMS e de PIS/COFINS, as empresas continuam trabalhando com uma certa vulnerabilidade jurídica. Sem dúvidas, sem dúvidas. Na realidade, quando nós tivemos o julgamento do STF lá em 2017, que consagrou a tese, né, a tese do século que se chama, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, naquela época não se tinha muita discussão sobre metodologia de cálculo. Essa discussão foi surgir em meados de 2019, quando a Receita Federal publicou que a metodologia que a Receita entende, através de um parecer chamado COSIT 13, seria outra metodologia que não a trazida pelo STF. Tudo isso traz um cenário de insegurança jurídica que aumenta de sobremaneira, primeiro, a imprevisibilidade do sistema tributário, ou seja, as empresas não sabem por onde caminhar, não sabem se estão ou não expostas a riscos, porque não há uma previsibilidade de como vai funcionar o fisco. E, em segundo lugar, um custo operacional, jurídico e fiscal enorme também, porque é necessário lidar com departamentos fiscais inchados, é necessário lidar com consultorias, com custo jurídico, fiscal. Então, todos esses elementos e essa insegurança que são trazidas por decisões que se contradizem umas às outras, por órgãos que contradizem uns aos outros e complexidade do sistema tributário, fazem com que o custo de gestão tributária seja muito alto. Até o ministro Luiz Fux recomendou que os tribunais regionais federais evitem encaminhar os processos até a conclusão da análise dos embargos de declaração sobre esse assunto, evitando até que haja ainda mais distorções, né, de avaliação e de situações que as empresas depois possam ter de enfrentar. Exato. Hoje, os processos que os contribuintes ingressam, propõem, eles têm tido andamento normal, né? Inclusive até a segunda instância, que são os tribunais regionais federais, o andamento ele segue normal, inclusive indo até mesmo para decisões a nível de STJ e STF, antes dessa notificação emitida pelo ministro Luiz Fux. O que o ministro trouxe tribunais regionais não enviem recursos para o STF, para que nós possamos manter uma mínima segurança jurídica até esse julgamento que vai acontecer em abril agora, né? Então, o ministro Luiz Fux faz esse alerta, faz esse pedido para que não haja um tratamento desigual, mais tratamento desigual, eu diria, entre contribuintes, pelo menos nesse período em que os embargos ainda não são decididos, né? Pedro, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde.